Meu nome é Letícia, eu sou professora do Centro de Liderança Pública e hoje eu vim falar sobre liderança adaptativa, trazer um pouco dos conceitos dessa teoria para a prática, estimular o debate do que significa de fato liderança, quais são as competências essenciais para um líder e como que esse líder consegue mobilizar e inspirar seu time, as pessoas, para as reformas importantes e para projetos transformadores. A gente está indo para a quarta parte agora, que vai ser conduzido pela Letícia. A ideia é a gente tentar fazer uma coisa um pouco mais dinâmica e até dar uma acelerada para a gente não perder o fio da meada do tempo. Acho que é bom depois esse puto exemplo assim, né, de inspiração, de como fazer. Acho que é sempre bom dar uma renovada. Eu tenho acho que 3 recados para passar. O primeiro, todo mundo recebeu os e-mails de preparação? Todo mundo? Tá, a gente vai passar uma lista agora, pedindo o favor de vocês confirmarem telefone e e-mail, e o e-mail que vocês querem principalmente que tenha a assinatura do Jota. Então a gente vai passar essa lista agora. Essa é a primeira, qual que eram as outras? O Rodolfo que tinha me falado. Não, era mais isso, vocês vão ganhar 3 meses de assinatura prêmio do Jota, então às vezes, não sei se todo mundo está recebendo os e-mails que eu mando, mas se tiver um diferente ou quiser assinar com um e-mail diferente do que eu mando, só colocar ali na lista. E aí a segunda coisa, a gente sabe que para muitos de vocês, assim, acho que para todo mundo, óbvio, é muito importante a parte de um certificado, né? Porque é uma baita experiência que a gente está tendo aqui, é um negócio digno de colocar no currículo, então a gente vai montar um certificado também e vai montar um perfil no LinkedIn também para vocês poderem colocar, porque a gente entende o peso que isso vai ter lá para frente também, outras oportunidades de trabalho, assim, uma baita oportunidade de engajamento, então super importante isso. Vou passar agora a palavra para a Letícia, para a gente que vai coordenar essa última parte. Obrigada, Guto. Falei que eu estou com uma super responsabilidade, porque está todo mundo cansado. Quarta etapa aí do sábado longo, cheio de debates, mas a ideia realmente é a gente hoje resgatar um pouco da discussão que a gente já começou no encontro passado, sobre perfis de liderança e como que a gente entende liderança, né, no nosso dia a dia, e também fazer alguns exercícios sobre isso. Eu trouxe alguns exercícios assim bem rápidos, dinâmicos, e ter a discussão do caso do choque de gestão. Todo mundo leu o caso? Então, a ideia é que, na última meia hora, a gente consiga discutir o caso e também vai ser um debate bem interessante para a gente entender ali quais eram os conceitos de liderança adaptativa que estavam presentes lá na experiência de Minas. Tá? Então, só resgatando um pouco do que a gente já falou no encontro passado, liderança é um conceito difícil, né, de ser definido. Existem mais de 220 definições para esse tema, muita bibliografia a respeito, né, muitos conceitos de autoridade, conceitos de liderança mais democrático. Então, realmente é um debate, e a gente viu isso um pouco aqui na nossa discussão, né, o quanto é difícil a gente tangibilizar esse conceito. Né? Mas muito do que a gente falou está presente nas principais definições, né? A questão da liderança, você não tem liderança sem um grupo de pessoas, né? A liderança é inspirar pessoas, né? Uma ascendência, um protagonismo, né? Buscar reformas, buscar sair do status quo. Então, acho que muito do que a gente discutiu, de alguma forma, tem um senso comum a respeito desse tema, né? E resumindo, muito do que vocês falaram, do que a bibliografia traz, a teoria traz, são 3 competências, né, principais quando a gente fala de liderança. A primeira é a questão da visão. Né? O líder ele precisa ter uma visão muito clara do que ele está querendo reformar, do que ele está querendo mudar, ter isso de uma forma muito propositiva, muito inspiradora, né? Enxergar mais a longo prazo. Né? Outra característica muito importante para os líderes é a questão da comunicação. Então, o líder ele precisa ter a capacidade de comunicar, de engajar as pessoas para aquele desafio que ele está querendo propor. Né? Então, é muito importante ter essa característica muito presente. Vocês falaram isso, né, da importância da comunicação, do diálogo. Então, essa é uma outra característica importante.
E também foi muito discutido aqui a questão da gestão do tempo e do foco na implementação e todo o modelo de sistemática de acompanhamento, né? Então, um líder que não cria mecanismos, incentivos para que os seus liderados, as suas equipes, né, consigam implementar reformas, é um líder mais inspirador, né? Um líder que tem o discurso, mas não tem a prática, não tem a ação. Então, muitos de vocês também trouxeram relatos de líderes que foram importantes porque implementaram novas sistemáticas, novos mecanismos, né, para que as ações fossem implementadas. Então, resumindo, são essas 3 principais características que a liderança precisa ter, que um líder precisa ter: uma capacidade de enxergar longe, uma capacidade de provocar mudanças, uma capacidade de comunicar e, mais do que isso, uma capacidade também de estimular, tirar as pessoas da zona de conforto, estimular novos mecanismos e novos ritmos, né? Então, foi tudo isso que a gente conversou, só para resgatar um pouco da nossa discussão. Também, no final, a gente falou um pouquinho, né, sobre as competências de um líder na magistratura, e aí o vídeo da Sandra Beth também reforçou um pouco do que vocês já colocaram, também tinham colocado no debate, né, a importância do caráter, da integridade, do alinhamento com os valores, a importância da capacidade de julgamento, da capacidade de análise, né, que a gente também viu muito com o Carlos Ari, a capacidade decisória, a questão da coragem, que eu acho que hoje, talvez com a Patrícia, vocês também conseguiram debater muito sobre isso, né? E a questão do equilíbrio emocional, o foco nas pessoas, mesmo sob estresse. Então, foi tudo isso que a gente discutiu no nosso encontro na semana passada. E uma das discussões que eu achei bem interessante que vocês trouxeram, foi até no final, foi o grupo, eu lembro do Tiago, né, essa questão de quantos de nós entendemos que hoje ocupamos ou temos, né, ou somos líderes, temos hoje ascendência sobre as pessoas e estamos exercendo cargos de liderança. E nas discussões que vocês trouxeram, vocês provocaram essa discussão. Não, eu acho que eu não tenho um papel de líder, mas no meu trabalho, mas talvez no meu dia a dia, na minha casa, eu exerço essa função. Então, achei que foi uma discussão muito interessante. E, em cima desse ponto, eu trouxe 2 vídeos que eu queria que a gente assistisse juntos para provocar esse debate, de fato, né, qual que é o papel da liderança e como que a gente entende a liderança, principalmente no dia a dia. Então, eu vou passar, esse primeiro vídeo é bem curto, e depois o próximo é um vídeo para falar mais sobre o propósito, né, o líder que carrega uma missão, que quer transformar o status quo, e aí depois a gente volta para um debate sobre esses vídeos, tá bom? Vou só colocar aqui. I want to just start by asking everyone in the audience here a question. How many of you are completely comfortable with calling yourselves a leader? See, I've asked that question all the way across the country, and everywhere I ask it, no matter where, there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand. And I've come to realize that we have made leadership into something bigger than us. We made it into something beyond us. We made it about changing the world. And we've taken this title of leader and we treat it as if it's something that one day we're going to deserve. But to give it to ourselves right now means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with. And I worry sometimes that we spend so much time celebrating amazing things that hardly anybody can do, that we convinced ourselves that those are the only things we're celebrating. And we start to devalue the things that we can do every day. And we start to take moments where we truly are a leader, and we don't let ourselves take credit for it, and we don't let ourselves feel good about it. And I've been lucky enough over the last 10 years to work with some amazing people who have helped me redefine leadership in a way that I think has made me happy. With my short time today, I just want to share with you the one story that is probably most responsible for that redefinition. I went to a school on a little school called Mount Allison University in Sackville, New Brunswick. And on my last day there, a girl came up to me and she said, I remember the first time that I met you. And then she told me a story that happened 4 years earlier. She said, on my day before I started university, I was in the hotel room with my mom and my dad. And I was so scared and so convinced that I couldn't do this, that I wasn't ready for university, that I just burst into tears. And my mom and my dad were amazing. They were like, look, we know you're scared, but let's just go tomorrow. Let's go to the first day. And if at any point you feel as if you can't do this, that's fine. Just tell us and we'll take you home. We love you no matter what. And she said, so I went the next day and I was standing in line getting ready for registration. And I looked around and I just knew I couldn't do it. I knew I wasn't ready. I knew I had to quit. And she said, I made that decision. And as soon as I made it, there was this incredible feeling of peace that came over me. And I turned to my mom and my dad to tell them that we needed to go home. And just at that moment, you came out of the student union building
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life. It was awesome. And you had a big sign, throwing Shiner M, which is Students Fighting Cystic Fibrosis, a charity I've worked with for years. And you had a bucket full of lollipops. And you were walking along and you were handing the lollipops out to people in line and talking about Shiner M. And all of a sudden, you got to me and you just stopped and you stared. It was creepy. This girl right here knows exactly what I'm talking about. And then you looked at the guy next to me and you smiled and you reached in your bucket, you pulled out a lollipop and you held it out to him. And you said, you need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you. And she said, I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life. He turned beet red. He wouldn't even look at me. He just kind of held the lollipop out like this. And I felt so bad for this dude, but I took the lollipop. And as soon as I did, you got this incredibly severe look on your face, and you looked at my mom and my dad, and you said, look at that. Look at that. First day away from home, and already she's taking candy from a stranger. And she said everybody lost it. 20 feet in every direction, everyone started to howl. And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this, but in that moment when everyone was laughing, I knew that I shouldn't quit. I knew that I was where I was supposed to be, and I knew that I was home. And I haven't spoken to you once in the 4 years since that day, but I heard that you were leaving. And I had to come up and tell you that you've been an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck. And she walks away, and I'm flat. And she gets about 6 feet away, she turns around and smiles and goes, you should probably know this, I'm still dating that guy 4 years later. A year and a half after I moved to Toronto, I got an invitation to their wedding. Here's the kicker, I don't remember that. I have no recollection of that moment, and I searched my memory banks because that is funny, and I should remember doing it, and I don't remember it. And that was such an eye-opening, transformative moment for me to think that maybe the biggest impact I ever had on anyone's life, a moment that had a woman walk up to a stranger 4 years later and say, you've been an incredibly important person in my life, was a moment that I didn't even remember. How many of you guys have a lollipop moment, a moment where someone said something or did something that you feel fundamentally made your life better? All right. How many of you have told that person they did it? See, why not? We celebrate birthdays where all you have to do is not die for 365 days. And yet we've had people who have made our lives better walk around without knowing it. And every single one of you has been the catalyst for a lollipop moment. You have made someone's life better by something that you said or that you did. And if you think you haven't, think about all the hands that didn't go back up when I asked that question. You're just one of the people who hasn't been told. But it is so scary to think of ourselves as that powerful. It can be frightening to think that we can matter that much to other people. Because as long as we make leadership something bigger than us, as long as we keep leadership something beyond us, as long as we make it about changing the world, we give ourselves an excuse not to expect it every day from ourselves and from each other. Marianne Williamson said, our greatest fear is not that we are inadequate. Our greatest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light and not our darkness that frightens us. And my call to action today is that we need to get over that. We need to get over our fear of how extraordinarily powerful we can be in each other's lives. We need to get over it so we can move beyond it. And our little brothers and our little sisters, and one day our kids, or our kids right now, can watch us start to value the impact we can have on each other's lives more than money and power and titles and influence. We need to redefine leadership as being about lollipop moments. How many of them we create, how many of them we acknowledge, how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for. Because we made leadership about changing the world, and there is no world. There's only 6 billion understandings of it, and it can change one person's understanding of it. One person's understanding of what they're capable of, one person's understanding of how much people care about them, one person's understanding of how powerful an agent for change they can be in this world. You change the whole thing. And if we can understand leadership like that, I think if we can redefine leadership like that, I think we can change everything. And it's a simple idea, but I don't think it's a small one. And I want to thank you all so much for letting me share it with you today. Muito bom. Se ele tivesse ouvido assim com um som, a gente estaria agora imediatamente querendo mudar o mundo. Bom, Pior que esse vídeo aqui esse é um dos melhores. Acho que é um dos 3 melhores vídeos que eu já vi na minha vida, mais me transformaram. Vocês têm acesso assim ao TED? Geralmente vocês... Esse vídeo do Simon Sinek que vocês já assistiram? Não? Bom, tudo bem. Eu acho que é melhor depois a gente circular por e-mail. TED é essa plataforma... Não, é uma plataforma. Você tem aplicativo também, você inclusive pode colocar na televisão, assistir na sua televisão. Mas é uma plataforma que eles estimulam diferentes debates, diferentes perspectivas. Então, eles têm uma conferência anual, uma vez ao ano, que eles promovem, enfim, né, visões diferentes sobre o mundo. Então, desde debates na área de educação, até debates na área da saúde, direito também, legislação.
E aí é uma organização independente que criou, então a ideia é realmente ser bem plural, né, ter diferentes perspectivas. E as apresentações são curtas. A premissa por trás é que as apresentações sejam muito curtas, que você passe o recado, que seja, né, alguma coisa muito inovadora, e isso vai para uma plataforma e pode ser assistido por qualquer pessoa no mundo. E aí agora existem eventos nos países, que é o TEDx, que são países, né, organizações independentes que organizam também esse tipo de conferência. Então é super interessante, tem, não sei, mais de acho que 1000 vídeos, assim, até mais do que isso, mas é super interessante. É TED.com. O Simon ele ia falar muito sobre liderança com propósito, né? Então ele é um especialista que estudou diferentes organizações no Vale do Silício, especialmente organizações que trabalham com tecnologia, e ele fala muito sobre a importância de você definir um propósito no momento de venda e no momento de engajamento, né, dos consumidores. Então ele fala muito sobre a diferença da Apple para outras empresas, né, de tecnologia e o porquê dessa diferença, e ele traz muito essa questão do propósito. As pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz, né? Então ele trabalha muito esse conceito do propósito e da comunicação. Então era um vídeo para reforçar esses elementos que a gente já falou bastante. Bom, só queria, então, antes da gente ver se vai dar certo, ouvir um pouco vocês do que vocês acharam das reflexões do primeiro vídeo, né, dessa liderança do dia a dia, dessa liderança da frase, do impacto, né, de pequenos gestos que, eventualmente, a gente nem tem a consciência do tamanho desses gestos. Vocês se identificaram com esse vídeo ou não? O que vocês acharam das reflexões? Renata, você quer comentar um pouquinho? Eu vou chamando para... Precisa ser no microfone? Não? É bom, né, que seja. Passou também? Eu achei que a questão... Eu achei que é bem isso mesmo. Eu já passei por situações assim que eu não percebi, né? Eu acho que é muito comum a todos nós. É só quando a gente tem um feedback daqui uns 2, 3 anos, e é sempre assim, nunca é daqui um mês, que você percebe que alguma coisa que você fez ou que alguém te disse realmente dá um clique, né? E eu acho, ou seja, que todo mundo na verdade tem um quê de líder, todo mundo. Só que ele é inconsciente. As pessoas que têm consciência disso, elas conseguem lidar melhor com isso, eu acho. Você consegue, como se diz, né? Ter uma ferramenta na mão melhor. E eu concordo muito, porque às vezes é uma coisinha tão pequena e que se transforma tão grande, né? Fica tão grande. Eu vejo assim, eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, de não só falar, como também ouvir. Então, se eu te perguntasse hoje se você entende o seu papel, se você é uma líder, você diria que sim. Nossa! Tá com emoção. Eu entendo, pelos feedbacks que eu tive, eu percebi que eu tinha uma postura de liderança que eu não percebia que eu tinha, muitas vezes, e mais ou menos, logo no começo, quando ele pergunta se o pessoal se reconhece assim, tem gente que tem vergonha, eu sempre senti também que por um bom momento da minha vida eu não me reconhecia. Apesar de sim. E aí você começa a perceber, porque às vezes a gente coloca num patamar muito alto, realmente, nossa, aquela pessoa lida, e de repente não é bem isso. Você consegue colocar numa situação mais horizontal. Exato. Né? Obrigada. Nada. Mais alguém queria falar alguma coisa sobre as reflexões do vídeo? Não gravei o nome de todos, mas seria bom ter um representante também do sexo masculino para falar. Passa Quem mais? Pode me ajudar. Eu falo, por favor. Estava mais perto, estava ouvindo melhor. Não, o vídeo me fez lembrar uma experiência da minha casa. Minha mãe, na minha casa ninguém é do direito, é uma experiência diferente, mas que me remeteu muito ao que ele falou. Eu sou a mais velha, somos 3 filhos, eu tinha um irmão menor, ele já faleceu, ele nasceu com uma deficiência. E ele nunca andou, nunca falou. Quando ele tinha, assim, resumindo bem a história, quando ele tinha 6 meses, o médico deu 6 meses de vida e o Davi viveu 14 anos. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, muito engraçada. Você via ela, você morria de rir.
E a minha irmã tinha uma amiga na escola que ela era surda e muda, chama Fernanda. Nossa, na hora que ele começou a falar, me veio muita história na cabeça. E um dia minha mãe fez, sei lá, alguém lá em casa fez aniversário, e a mãe dessa menina via minha mãe buscando a minha irmã e eu na escola, né? Conhecia minha mãe só daí. E teve uma festa lá em casa, e minha mãe chamou a menina e a mãe foi junto, né? Criança. Quando ela viu o Davi, tipo, meu irmão não andava, não falava, ele foi vegetativo 14 anos, né? Eu tinha 18 anos quando ele faleceu. Eu lembro que o choque que ela tomou, ela era uma mulher que tinha muito problema, ela tinha muita revolta pela condição da filha dela. Pô, a filha dela andava, sabe? Conseguia, não falava, mas gesticulava, meu irmão estava ali na cama. E aí ela olhou assim, olhou para minha mãe e falou assim: eu não estou entendendo você, ou você tem problema, né? Ou você não tem noção do que você tem na sua casa, ou... E aí minha mãe falou assim, Catarina, o nome dessa mulher, falou assim: Catarina, eu agradeço a Deus pelo meu filho com toda a dificuldade, era para viver 6 meses, está 14, sua filha ainda anda, ainda consegue falar que está com sede, faz tudo, ela só não fala e não escuta, mas isso, nossa, é tão pequeno, né? E muitos anos se passaram, a cidade era pequena, mas a gente nunca mais se encontrou. E aí uns 4 anos depois desse dia, o Davi já tinha falecido aos 14 anos. Eu lembro que eu estava com a minha mãe na feira, já tinha uns 18, 19, ela encontrou minha mãe, ela falou assim: Ilza, aquele dia foi um divisor de água na minha vida, na minha casa e da minha família. Porque eu sempre reclamei da minha filha e falava: nossa Deus, por quê na minha casa, né? E aí quando eu vi que o meu problema perto do seu era muito menor, aquilo mudou assim a minha vida para sempre. Então e minha mãe olhou, que bom, ficou feliz. A minha mãe falou: nossa, para mim foi tão óbvio que eu falei para ela que eu nem, claro, lembrava da história pelo contexto, mas não imaginei que tivesse marcado positivamente, né? Então eu acho que não só no mundo do direito, nas opiniões, na nossa vida pessoal, às vezes a gente impacta e as pessoas, a gente nem tem noção, uma coisa que a gente fala pode mudar o dia de alguém, né? E, sei lá, na hora que começou o vídeo, me veio isso, quis compartilhar com vocês e é isso. Muito bom. Que é o que ele fala, né? Ele fala, a gente transforma, a gente faz a liderança algo muito maior do que precisa ser, né? E acho que uma das frases que, para mim, é muito impactante da fala dele é que, à medida que a gente faz isso, que a gente dá esse peso, né, para a liderança, que a gente coloca a liderança como algo inatingível, nós nos colocamos numa postura de que somos espectadores do processo, né, e não protagonista. E não entendemos que os nossos pequenos atos, os nossos pequenos gestos podem sim fazer a diferença. Então, tá tudo pronto pro Simon? Perfeito. Então, agora a ideia realmente é a gente assistir o vídeo do Simon, que, como eu comentei, é um especialista no Vale do Silício e traz muito essa questão do propósito na figura da liderança. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way,
and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into 3 major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle 2 sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior.
When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures and you say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the .com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, now we'll improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first, he didn't get rich, he didn't get famous, so he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point.
between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone in the first 6 hours, or stood in line for 6 hours, was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. First, the famous failure. It's a commercial example. As we said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day, they are the single highest quality product on the market. Hands down, there is no dispute. They were extremely well funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. But TiVo is a commercial failure. They've never made money. And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you, we don't need it, we don't like it, you're scaring us. What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad. But he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white.
Dr. King believed that there are two types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead, not because we have to, but because we want to. We follow those who lead, not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. Bom, acho que deu para entender por que esse vídeo, a gente quis passar esse vídeo para vocês, porque ele fala muito sobre, de novo, essa questão do propósito, né, da importância de você entender o porquê das suas ações, né, das suas escolhas, o alinhamento com a questão dos valores, né, das suas crenças, dos seus valores. O Felipe falou muito isso para vocês, da importância da gente entender muito bem quais são os valores, né, que nós estamos comprometidos, que nós carregamos desde a nossa criação, da nossa cultura, e muitos dos desafios técnicos, quando a gente está à frente de um desafio, ele não é só técnico, ele é um desafio de liderança adaptativa, né, porque exige mudança de valores. Então, por mais que ele esteja falando ali de alguns exemplos, né, de tecnologia, de empresas lá no Vale do Silício, eu acho que esse conceito que ele traz dos early adopters, né, das pessoas que começam as reformas, começam as mudanças. E por que elas começam? Porque elas têm alinhamentos de valores, elas têm alinhamentos de crenças. Eu acho que é uma mensagem muito importante para todos nós que queremos ter um protagonismo, né? Queremos atuar de alguma forma junto ao setor público, ou queremos ter um papel importante nas nossas organizações. Então, acho que ali tem algumas mensagens interessantes. E só para, por favor, claro... Não, esse vídeo é um dos meus favoritos da história, assim, e uma coisa que eu acredito muito é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia mesmo, cara, em coisas tão tontas quanto quando a gente quer sair para um bar com uma amiga e o nosso namorado é ciumento, quando a gente quer sair, com a galera para jogar futebol e é mais difícil de conseguir em casa. Uma coisa que você fala, tô saindo você fala meio rápido porque você acha que ela vai passar batida, ela nem vai ouvir. Você fala, não, tem que sair para um bar porque um amigo meu me chamou, ela fala, como assim, né? Mas, cara, é diferente de você arquitetar, onde tipo... Amor, você não sabe o quão bem eu fico quando a gente está bem, quando a gente está em harmonia e a gente está se dando bem. Para isso, é super importante de eu estar bem comigo mesmo, de eu estar, e você sabe o bem que os meus amigos me fazem, não sei o quê. Posso jogar futebol no próximo domingo de manhã? Não, mas parece tonto, mas acho que no que a gente realmente internaliza esse tipo de coisa e sabe passar as ideias da melhor forma possível, cara, tem exemplos práticos e no cotidiano que a gente pode aproveitar, assim. Foi só essa mini inserção. Não é dizer o que você quer, né? Por que você quer. Exatamente, e reforça, por isso que eu achei tão importante, né? Vocês provocaram esse debate na aula passada, no encontro passado, reforça o que o primeiro vídeo traz, que são os pequenos gestos, né? Que as interações também no dia a dia, essas interações elas também são importantes.